Bom, lá vamos nós então para Tecnodocência parte 3. Então, agora é a Tecnodocência parte 3. Eu acho maior barato esse material didático digital. Bom, vamos lá. Então a gente está conversando sobre a ideia de fluxo, né? O cara que criou essa teoria de fluxo tem um nome assim cabuloso, né? Quer dizer, ele se chama Csikszentmihalyi. Se escreve assim, ó. Cziks, Csiks. Aí vem Zent, Mi com I, Ra, Li, I. Pronto. Ele é um ítalo-húngaro, né? E ele pensou e começou a publicar em cima dessa teoria de fluxo em 1999. Se eu não me engano, ele ainda está vivo, tá certo? Então, para aprender o nome dele, o melhor é fazer por partes, ó. O truque é mais ou menos esse. Vamos ver aqui. Você pega primeiro e grava Csiks. Tá vendo? C-Z-I-K-S. Zix. Aí depois Zent e depois Mihaly. Aí fica mais fácil. Zix, Zent, Mihaly. Essa partezinha aqui do Z e depois do S é que ainda dá uns tchutchu na cabeça do pessoal. Mas ele criou, ele conceitou a ideia de fluxo. E o que é essa ideia de fluxo? É, sem querer fazer síntese, né? Eu tenho uma bronca com sínteses. Mas a princípio, o que ele mesmo coloca é o seguinte: na verdade, ele acredita que o bem-estar para o humano está no processo e não, bem-estar está no processo e não no resultado, tá certo? Isso é uma defesa dele. Ou está menos no resultado, tá certo? Então ele vai dizer que é assim, ó, o bem-estar encontra-se na atividade humana em si e não na satisfação ou no alcance, tá certo? Quer dizer, a construção de você fazer alguma coisa e ficar feliz com o que você está fazendo está muito mais vinculado ao processo e não necessariamente ao resultado. Esse momento do resultado aqui, ele é por demais efêmero, tá certo? Você tem tendência de deixar esse resultado para lá depois de algum tempo, né? Ele não segura a barra. Agora, enquanto você está num processo, enquanto você está fazendo o que você quer fazer, não é? Aí é isso que ele chama de atividade em si, você está engajado. Você tem grande chance de se engajar nas coisas, tá certo? Então essa é uma das bases de pensamento desse sujeito aqui, que é o Csikszentmihalyi, tá certo? Então vejam, isso é crucial, tá? Isso muda é, muito radicalmente a, a questão da aula em si, né? Nós não estamos mais, a satisfação ela não vai estar de você conseguir ou atingir esta ou aquela média. Você, claro, você fica feliz com isso. Você passou na disciplina. Mas o que vai te garantir um bem-estar interior é você sentir que com aquilo você de fato mudou, você aprendeu algo por dentro. Do contrário, você vai passar aqueles 6 meses, um ano, 10 anos, não importa quanto tempo, você vai ter atingido diversas metas, mas as lembranças que você vai trazer, que vão lhe gerar bem-estar,
é o conhecimento que você construiu. Por isso tem aquela história, né? Você diz assim, ah, puxa vida, tal professor eu curti muito. Isso deve ser vinculado ao fato de que ele falou muitas coisas que de alguma forma ficaram vibrando dentro de vocês. Então é isso que gera essa condição positiva, vamos dizer assim, no sentido positiva no sentido de que existe, não de fato essa felicidade. Bom, então a gente, como trabalha com a ideia de docência, né, nós vamos partir do seguinte. Se eu trabalho com a ideia de docência, eu vou trazer para a ideia de docência a condição de bem-estar. Tanto o bem-estar do docente como do discente. E aqui precisa haver um acordo, já de cara, né? E é um acordo dureza de ser feito. Por quê? Porque existem determinados elementos que precisam ser cumpridos, tá certo? O docente tem coisas que ele precisa fazer em razão do controle de Estado. Por outro lado, esse sujeitinho aqui, que hoje por acaso são vocês, ele tem seus desejos, seus sonhos, suas aspirações e tudo o que ele quer, vamos dizer assim, para se construir, para se tornar um sujeito. Tá certo? E aqui mora o perigo, tá? Por quê? Porque teoricamente você tem como docente este alcance do que o fulano precisa, mais a sua história de vida, mais todo o contexto desse sujeitinho aqui. Tudo isso esse cara aqui leva em consideração ou deveria levar. Mas nem sempre essas duas coisas aqui batem e elas têm uma ruptura. Você cansa de ver aluno dizendo, ai que saco, estou tendo que estudar e isso faz com que eu deixe de viver. Né? Mal sabe ele que na verdade ele está construindo uma mola para as vivências futuras. Então essa condição ela de conflito, que ela é extremamente importante, tá certo? É entre o docente, o conflito cultural com o discente, esse conflito é que precisa ser resolvido. Não extinguido. Não se trata de acabar com o conflito. Vou até escrever aqui para vocês lembrarem. Não acabar com o conflito. Tá? A ideia não é essa. A ideia não é acabar com o conflito. A ideia é outra, bem outra, tá certo? A ideia, na verdade, envolve você negociar, tá? Aqui o que a gente quer é negociar o conflito. É isso que a gente precisa. A gente precisa negociar, mediar o conflito. Esse é que é o ponto. E isso a gente não faz. A gente tende a impor coisas para esse fulano aqui. Nós trabalhamos num regime de imposição. E aqueles discentes que aceitam essa imposição acabam sendo bem vistos dentro da escola, como serão bem vistos nas suas baias de trabalho. Esse aqui é o ponto. Então, nós tentamos ultrapassar esse conflito, a gente ultrapassa o conflito, na verdade, nós queremos ultrapassar o conflito com uma coisa chamada autoritarismo. E aí
a Deus, nós vamos ter docentes de um lado e discentes do outro, e uma grande ruptura. E aí lá está instalado o conflito de gerações. Então, para que se estabeleça o estado de fluxo, é preciso que se pense numa outra docência. Uma docência que não trabalhe, que diga ruptura, não, mas sim docente e um discente juntos. Aqui é uma ponte com conflitos que precisam ser resolvidos. Certo? Então, esse é o ponto. Nós temos que trabalhar em cima destas pontes. Aqui é que está o X da questão. Se nós conseguirmos estabelecermos pontes, nós temos grandes chances de estabelecer o fluxo. Porque tem como eu passar de um lado para outro. Tá certo? Então, a nossa preocupação como docentes dentro da teoria de fluxo é o estabelecimento dessas pontes e evitar o que fluxo, né? Eu vou botar aqui para vocês ficarem bem claros. Fluxo tem pontes, sim. Rupturas entre os sujeitos, não. Isso não é fácil. Não é fácil mesmo. Primeiro porque os jovens são lasca, eles têm ideias, são geniosos, têm outra relação com o mundo, pensam que conhecem as coisas, mas conhecem ao seu modo, e nós, por outro lado, mais antigos, achamos que conhecemos tudo e que os caminhos que devem ser trilhados são aqueles que nós trilhamos. Não é isso que a gente quer. A gente aqui vem com uma inspiração bem legal do Careca Foucault, né? Não, não é nada intelectual, não. É uma frase dele quando ele diz que ele, na sua obra, só quis mostrar os caminhos. Tá certo? Só quis mostrar os caminhos. Mostrar como ele saiu daqui, desse tipo de pensamento. Isso aqui é um pensamento. Como é que ele fez para ir daqui para cá? E ele não impõe que você ande por aqui. Na verdade, ele só quer mostrar como é que ele foi de um lado para outro. Eu acho que se a gente conseguir entender isso na ação docente, a gente vai ter mais chance de negociar. E vai temperar isso com a nossa autoridade, não autoritarismo, sobre o nosso movimento. Então, as nossas ações como docentes para que se estabeleça o fluxo é vinculada ao estabelecimento das pontes. As pontes que nós queremos construir. Tá? Então, ponte sim. Tá? Rupturas entre sujeitos. Não quer dizer que não possam haver rupturas entre as ideias. Não. Fora. Ok? Isso não é fácil. Tá? E não é, nós não somos máquinas, então nós vamos estabelecer umas duas, três pontes, aí vamos explodir com essas pontes um dia, aí depois a gente vai reconstruir a ponte, depois a gente vai quebrar a ponte de novo e esse ciclo vai ficar acontecendo várias vezes. Graças ao que vocês acreditarem, isso vai acontecer. Porque só quem trabalha igual até se destruir é máquina e engrenagem. Máquina burra. Máquina inteligente, como se está querendo construir, provavelmente
não vai trabalhar até se auto-explodir. Tá certo? Então, por enquanto é isso. Vamos mais adiante daqui a pouquinho.